E como disse a Alicia, o Palmeiras não vai conseguir sucesso no mata-mata desse porte se ele não jogar muito bem as primeiras partidas. E ele não tem jogado muito bem as primeiras partidas. Esse é um fato importante. Em sua casa, onde ele é muito forte, ele usa de um repertório muito interessante, que eu acho super válido para determinados times, que é o bombardeio aéreo. É como se estivesse sendo numa cidade, o Botafogo está lá sitiado, e começam a vir, pintar no ar helicópteros, aviões, mísseis de todos os lados. É assim que faz o Palmeiras, é uma bateria aérea impressionante. Foi assim contra o Flamengo no jogo da volta, desde o início. Foi assim contra o São Paulo no final de semana, né? O gol do final do Flaco mostra isso. E foi assim a partir do 2-0 no Allianz Parque. E aí é curioso, cada adversário tenta uma estratégia. O Flamengo colocou o terceiro zagueiro para o Davi Luiz no jogo aqui, para tentar minimizar a bateria aérea do Palmeiras. O São Paulo estava com 4 zagueiros em campo e mesmo assim tomou o gol do Flaco Lopes na falha do Rafael. E o Botafogo mudou o sistema, manteve só 2 zagueiros e, cara, cada bola na área, porque nesse momento da bateria, até a posição dos jogadores muda, né? O Gustavo Gomes vira centroavante, é uma coisa ensaiada. O lateral do Palmeiras, todo, do lado direito ou esquerdo, vai na área. Inclusive tem a participação dos gandulas, que é até uma curiosidade na semana, né? O gandula do Palmeiras, ele seca a bola. Ele entrega a bola seca para não desviar, não deslizar nos dedos do Caio Paulista ou do Marcos Rocha. Tudo isso é estratégico, é pensado, é treinado e é muito difícil escapar da bateria aérea do Palmeiras, cara. Eu só acho que para a missão do tricampeonato brasileiro, e o Palmeiras é capaz disso, o repertório tem que aumentar nessa temporada. Por enquanto, eu só vejo, ou praticamente só vejo, Estevão em bateria aérea. Acho que o Palmeiras, em termos de conjunto, ele precisa melhorar. Veiga e Felipe Anderson precisam entrar nos jogos, né, literalmente, né, ter uma afinidade que eles ainda não têm. Então, eu acho que só repertório aéreo, até porque a mobilização no mata-mata é outro, e os campos são outros, o Palmeiras não vai ter um mando contra o Cuiabá. Por show, vai jogar no Brinco de Ouro. Isso tudo eu acho que atrapalha as chances num campeonato de pontos corridos, né? Então, acho que para o Palmeiras sonhar com o tri, que seria uma conquista sensacional, ele precisa aumentar o repertório dele nessa temporada e tratar dos problemas físicos, clínicos, emocionais. Para quem venceu, Tironi, tem sequelas físicas, emocionais, mas passou o Botafogo e passou, a Alicia falou, acho que passando por um drama, não digo semelhante, mas com as suas com os seus requintes daquela virada sofrida no Engenhão ano passado pelo Brasileiro. O Botafogo, a gente ainda não sabe como o Botafogo hoje acho que é um time talvez com o melhor conjunto do futebol brasileiro, mas que ainda não foi testado em momentos decisivos. Ontem foi um momento decisivo e o Botafogo bambeou, né? Ficou no corner. Se conseguir aprender ou tirar lições desses momentos, o Botafogo pode ser, de fato, um dos favoritos à conquista da Libertadores e também do Brasileiro, onde lidera. Acho que os investimentos do Textor aí na janela contemplam 2 frentes e não é... Os 2 principais jogadores do Botafogo na temporada estavam fora no segundo tempo. O Júnior Santos já vinha fora e o Luiz Henrique já veio fora, veio mancando desde o primeiro tempo e mesmo assim o Botafogo conseguiu meter 2 gols no Palmeiras, no Allianz Parque, o que não é fácil. O Botafogo, a gente conversava ontem, né, Alicia? Para mim, já está no nível como equipe do Palmeiras e do Flamengo. Vamos fazer o seguinte então. O Arnaldo falou sobre, no momento decisivo, a coisa pegou um pouco ali para o Botafogo, quase perdeu a classificação. O Arthur Jorge, depois da partida, falou sobre esse aspecto da classificação do Botafogo. Vamos ouvi-lo. Tivemos alguma dificuldade em controlar aquilo que foi o jogo direto do adversário e os encurtamentos dos atacantes que jogaram mais, que se nos saíam da linha defensiva.
recuámos demasiado a nossa linha para permitir que a bola chegasse mais diretamente à nossa área. De uma forma geral, acho que isso aconteceu com alguma regularidade, mas lembro que o resultado 2-2 para nós serviu. Se tivesse o Palmeiras feito aquele golo que é precedido de falta, como se veio a confirmar, apenas lhe permitiria poder levar a eliminatória para as grandes penalidades. Portanto, não mudava nada em relação àquilo que era o jogo, ou pelo menos não nos afastava de rigorosamente nada. Mas sim, temos que pensar que isto não pode acontecer. Alta competição acontece aqui, acontece na Champions, acontece em qualquer outro campeonato. Temos de estar preparados e precavidos para que não nos aconteça a nós, porque hoje tivemos aqui um pequeno exemplo de que às vezes em 5 minutos deitamos por terra tudo aquilo que é um esforço de 180 minutos. Então, essas palavras do Arthur Jorge e o que aconteceu em campo, o Botafogo estava ganhando e estava com o jogo meio controlado aí, quando estava 2-0, né? Quando estava 2-0, a quantidade de meme que a gente começa a receber é da Leila chorando, de não sei quem, já era, não sei o quê. Eu falei, vocês não comemorem antes, não é assim futebol. E aí deu no que deu, quase deu ruim para o Botafogo. Porém, Alice, a minha pergunta é, como que a gente enxerga o que aconteceu com o Botafogo ontem? Que foi sofrido, mas ele passou dessa arrebentação do tipo do fantasma de 2023, que é como eu enxergo o negócio. Sofreu ontem, é verdade, mas passou. Não é que caiu de novo. Ele sofreu e tudo mais, mas passou. Ou do outro lado, ih, meu Deus, amarelou e não sei o que lá. Eu fico com a primeira opção. Eu acho que sofreu e aprendeu no sofrimento e passou. Acho que esse negócio o Botafogo tá virando a página. O que você acha? Olha, eu acho que o Botafogo está virando a página, até porque se a gente pensar em relação aos jogadores, não é o mesmo treinador e praticamente não é o mesmo time. Pelo menos o time titular hoje do Botafogo é majoritariamente novo. Aliás, o que palmas para a janela do Botafogo, para o scouting, que fez contratações que encaixaram imediatamente nos planos do Arthur Jorge, inclusive diante das dificuldades, dos desafios impostos por lesão, com a perda do Júnior Santos e do Eduardo. Né? Então ele perdeu 2 dos seus principais jogadores, inclusive o seu artilheiro da temporada, e o time foi, né, crescendo e hoje talvez esteja até melhor do que estava antes da janela. Então esses jogadores, né, o Tiquinho até falou, a gente nem pensou nisso. O Tiquinho que estava, né, o ano passado, inclusive perdeu o pênalti naquela virada do Palmeiras. Então talvez a maior parte dos jogadores não estivesse vivendo aquilo no seu âmago porque não viveu no ano passado. Mas eu tenho certeza absoluta que a torcida do Botafogo viveu. Naqueles poucos segundos ou minutos em que a gente não sabia se o gol do Gomes ia valer ou não, certamente passou um filme na cabeça da torcida do Botafogo. Aliás, no primeiro gol e no segundo gol já deve ter passado. Né? Um trauma de dizer, não é possível que a gente vai deixar isso acontecer de novo. Então eu acho que fica um sinalzinho de alerta de que é possível, né, jogar fora todo um trabalho, uma classificação em 8 minutos, né, e é preciso trabalhar isso para que não aconteça, é preciso trabalhar esse emocional, mas o Botafogo passou, né? A realidade é essa, o Botafogo conseguiu superar um dos principais adversários seus regionais e está nas quartas de final, né? O Botafogo deu o mesmo azar que o Palmeiras no sorteio e o Botafogo está nas quartas e o Palmeiras não. Mas precisa observar, sim, porque conseguiu se segurar durante todo o jogo, né, com essa bateria aérea, com a habilidade do Estevão, conseguiu fazer uma coisa que normalmente não precisa fazer, que é jogar muito recuado, né? O Botafogo foi amassado, foi empurrado inteiro para dentro da sua área, e não é uma situação em que o Botafogo normalmente fique confortável, não é uma situação em que está acostumada, dá a bola para o adversário, aguenta a pressão e mete contra-ataque. O Botafogo é um time agressivo, é um time que também fica com a bola. E ontem, né, o Palmeiras teve 65%, 68% de posse de bola no jogo, e o Botafogo conseguiu se segurar mesmo nesse lugar de desconforto. Então, é preciso, sim, aplaudir a eficácia de conseguir jogar pior e conseguir fazer 2 gols no momento em que o adversário de fato estava melhor. O Palmeiras estava melhor, mas o Botafogo aproveitou para 2 bobeiras da defesa do Palmeiras para fazer seu resultado.
Então, eu acho que para o Arthur Jorge fica esse alerta de que talvez emocionalmente ou em termos de foco, o time não esteja no mesmo nível em que está física e taticamente. Né? Eu até estava escrevendo a coluna durante o jogo, né? E a minha coluna foi sendo destroçada, né? Ao longo da partida, conforme foram saindo os gols do Palmeiras. Mas eu escrevi que o Botafogo era um time mais forte física, tática e mentalmente. E eu tirei o mentalmente no final, porque o Botafogo tomou 3 gols em 8 minutos. Né? E ainda no final ali, teve aquela bola na trave. E a sensação que se tinha ao olhar o jogo é que se a gente tivesse acréscimos olímpicos, tivesse ali 10, 15 minutos de acréscimo, tinha muito mais chance do Palmeiras fazer o terceiro gol do que o Botafogo. Né? Assim, o Botafogo ficou ali num modo sobrevivência no final da partida, rezando para não tomar um gol. Mas não tomou. E vale lembrar que, ainda que o gol do Gomes tivesse sido validado, a decisão iria para os pênaltis, que não é exatamente a especialidade do Palmeiras do Abel. Então, o Botafogo ainda poderia ter se classificado mesmo que o gol tivesse sido validado. Mas é um time muito forte. É um time muito forte que segue se reforçando, né? E fica esse sinal de alerta para os seus adversários. O Flamengo, que está aí destroçado por lesões, o Palmeiras, que teve lesões importantes também e que não está conseguindo colocar os seus jogadores que contratou para fazer uma diferença. O Felipe Anderson ontem, arrisco dizer que não só não ajudou, como atrapalhou em alguns momentos. É um cara que não está na rotação ainda da equipe do futebol brasileiro. O Maurício também já fez gol, mas não entrou voando, como é o caso das contratações do Botafogo. Esse Palmeiras está se encontrando ainda, e concordo plenamente com o Arnaldo. É um time que precisa de mais opções. E por que ele precisa de mais opções? Porque não dá para você viver jogar toda a sua expectativa de novo em cima de um garoto de 17 anos. O Hendrick deu conta no ano passado. Esse ano só com o Estevão, eu acho que não vai dar, porque o time do Botafogo não vai derreter como derreteu no ano passado. E porque na bateria aérea, você não tem um jogador tão mortal assim, né? O Flaco Lopes faz gols e faz gols importantes, mas ele também perde gols, como perdeu ontem, né? De frente para o gol, né? Com o gol aberto, subiu sem marcação e perdeu mais uma oportunidade. Então, o Palmeiras só com esses recursos e errando tanto defensivamente, que também era outra coisa que o Palmeiras fazia raramente, vai ser difícil segurar até o final do ano. Mas eu queria deixar para vocês dois, inimigos mortais do VAR, inimigos figadais do VAR, a seguinte pergunta. Se não tem o VAR ontem, o gol do Gomes teria valido. E pela regra, eu também não gosto da regra, acho uma regra babaca, mas é a regra, o gol deveria ter sido anulado. E se vocês são torcedores do Botafogo ontem e não tem VAR, e estão eliminados da Libertadores, com trauma de ter tomado 3 gols em 8 minutos com um gol irregular. Era melhor que não tivesse VAR mesmo? É que eu acho que se... Bom, vou falar... Peraí, o Arnaldo tá falando. Só que está mutado, Mauro, o Arnaldo. Então, eu fiz muito esse exercício ontem, porque o Botafogo não teria sido derrotado e a decisão por pênaltis foi exatamente por um gol irregular. Gol irregular com a mão é o gol do Maradona, certo? É a mão intencional. Aquilo é um gol irregular. Aquilo contraria o espírito do jogo. A mão, do jeito que ela é vista no VAR, e é por isso que eu falei, esse gol, no ano que vem, ele pode ser considerado legal. Depende da situação, porque cada hora tem uma interpretação. O Gustavo Gomes, ele não ajeita a bola de forma proposital no braço. Ele não dá uma cortada. Ele não né? É isso que eu acho. E acho que então, assim, primeiro que assim, a questão literal da regra, a regra, sobretudo essa da mão, ela é aplicada em cada lugar de um jeito. Acabou de mudar na Inglaterra, por exemplo. Tem uma bizarrice que é a distinção da mão ou a bola na mão ofensiva e defensiva, como se os jogadores ou o local do campo fosse determinante para dizer se a mão é falta ou não. Isso é uma das coisas, se você mergulhar, é uma das coisas mais bizarras do mundo. Né? Então, esse toque de mão, se fosse de um defensor do Botafogo, por exemplo, não seria considerado mão, né? Não seria considerado pênalti.
mas é considerada falta de ataque. Então, eu acho muito bizarro e eu não estaria... Eu não lamento eliminação ou não sei o quê se não é uma coisa clamorosa, é um erro clamoroso. Isso não é um erro clamoroso, nunca vai ser. E acho que o problema do VAR é nivelar esse toque de mão a mão do Maradona na Copa do Mundo de 86, ou a mão do Henry com França e Irlanda. É um legalismo que não se aplica na prática, né? Eu acho muito mais uma frustração e uma punhalada no esporte do que propriamente um acerto, até porque é interpretativo muitas vezes a questão da mão na bola e bola na mão. Então, essa é a minha... Eu, mesmo fosse torcedor do Botafogo, eu acho que faz parte, né? E não foi uma coisa premeditada, embora, sabendo da interpretação da regra, sobretudo na América do Sul e no Brasil, quando tem o toque do Gustavo Gomes, todos os jogadores do Botafogo envolvidos, eles levantam a mão reclamando, e foi ali que eu falei, putz, bateu. Deu para perceber que tinha batido na mão, né? Com a reação dos jogadores do Botafogo. Mas eu acho um anticlímax absurdo e espero que esse tipo de lance seja num tempo aí revisto, porque eu não acho correto. E só sobre uma coisa importante que a Alicia falou. Passou evidentemente pela cabeça de todo torcedor do Botafogo o que aconteceu ano passado, e passou sim pelos jogadores. O Tiquinho, se tivesse que bater pênalti na decisão alternada, nossa, então. E tem uma coisa curiosa. O Botafogo entrou em campo, a Alicia salientou, com apenas 2 jogadores no time titular do time do ano passado, sendo que um deles era reserva ano passado, o Bastos. O único titular é o Marlon Freitas. E acabou o jogo com 6 jogadores do time do ano passado. E maioria, 6 jogadores, se eles não... É claro que eles sentiram. Tinha lá o Tietê, o Danilo Barbosa, o Tiquinho, o Hugo. Tinha um monte de jogador que entrou durante a partida e fez parte daquilo do ano passado. Não é simples acabar com com esse trauma, porque é um trauma muito grande. Só para deixar esse detalhe registrado, a maioria ali, na parte final do jogo, dos 3 gols em 8 minutos, estava vivendo uma situação semelhante no Nilton Santos no ano passado.